Apareceu? Para mim ainda não, mas daqui Ainda a pouco. não. É. Aí, agora estamos. Oi. Então, boa noite, né, todas. A gente está aqui com a Beth Cardoso, que vai ministrar aí um novo curso junto com a El, né? O Textos que Contextos, né? E, bom, eu sou o Guilherme, eu estou em coordenação aí desde janeiro com o Samir, né? Coordenação da El em SME, junto com o Samir. Então, sejam bem-vindos. Samir. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado, professora Beth. Quando pensamos essa formação, né, esse tema para esse ano, nas primeiras conversas, já pensamos, né, antes de começar o curso, que será em maio agora o primeiro encontro, ter um momento de apresentação da proposta, de como serão esses encontros, o que será trabalhado. Então, e nos anos anteriores deu muito certo essa apresentação. Estamos gravando para quem está vendo depois. Então, aproveitem esse material, porque ele vai fazer parte do curso, né? Nós vamos disponibilizar no Teams, deixar em arquivo para que vocês assistam. Bom, e aqueles que estão presentes hoje, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, para interagir, né? Véspera de feriado, então que bom que vocês conseguiram estar aqui com a gente hoje. E o pessoal vai chegando ao longo do encontro. Boa noite, não vou repetir várias vezes boa noite, mas se sintam abraçados. E sem mais delongas, né, apresentando para quem ainda não a conhece, né, a nossa professora formadora que ministrará essa formação é a professora Elizabeth da Penha Cardoso, que é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Então, ela participa do curso de pós-graduação para cursistas doutorandos e mestrandos. Ela tem pós-doutorado pelo programa, né, da PUC, pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, doutorado pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, mestrado em Comunicação pelo ECA da USP e graduação em Jornalismo pela Unesp. Ela, além de professora universitária e pesquisadora, tem várias obras, tanto no campo literário como no campo acadêmico, publicadas, né? É autora dos livros Feminilidade e Transgressão, uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso, publicado em 2013, o livro Todo Mundo é Misturado, um livro de ficção, publicado em 2016, tem esse livro aqui, então, fazer a propaganda, né, que eu tenho. Aliás, o Todo Mundo é Misturado eu também tenho, só que está em SME, né? É o Tacirurga Bartolomeu Pluminha, que é um livro de ficção também publicado em 2017. Livro de pesquisa, né, Literatura e Ensino, publicado em 2018. E sua última publicação, esse que eu tenho aqui também em mãos. Olha que beleza. Ai, que beleza! Opa! Depois de tudo tem uma vírgula, um romance publicado no ano passado, que foi premiado, né, entre os finalistas no gênero romance, no Prêmio Biblioteca Nacional, no ano passado. Então, para nós é um prazer enorme ter a professora Beth conosco, uma grande pesquisadora. A Paula até comentou aqui, esse livro é sensacional. Quem ainda não leu, depois de tudo tem uma vírgula, tá aqui. Aliás, é uma vergonha, estou fazendo propaganda, mas é minha próxima leitura, então, Beth, ainda tecerei meus comentários sobre ele. Se eu não gostar, também vou avacalhar aqui. É importante também. É lógico, com certeza. Então, o ônibus que me aguarde, que minha próxima leitura... A crítica negativa atrai também, né, Beth? Como é? Mas acontece muitas vezes, as pessoas começam a criticar e ficam interessadas. Aí as pessoas se interessam para ler, né? Opa, deixa eu ver se é tudo certo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse Samir aí não confio tanto nele, não. Deixa eu ver lá mesmo. Bom, mas essa é a minha próxima leitura. Agora, semana que vem, o lugar que eu mais leio é no ônibus, né? O caminho no trajeto ida e volta. Então, já é o momento até mais que eu fico motivado. Opa, agora é hora de trabalhar, pegar o ônibus, que eu vou me desligar e fazer minha leitura aqui. Bom, então a professora Beth está conosco do Projeto AEL, Guilherme e eu, coordenadores do projeto.
A Suelizinha, para quem acho que todos aqui já sabem, se aposentou no ano passado, mas continua conosco em inúmeras ações do Projeto AEL. Então, a professora Beth tem um trabalho de assessoria conosco, e essas formações que nós estamos realizando fazem parte desse trabalho de assessoria, contribuindo, né, na formação continuada dos professores da rede. Nós sabemos que no Projeto AEL, nem todos os professores têm formação na área de literatura, ou de letras, ou temos professores de todas as áreas. Então, tínhamos já feito esse mapeamento, detectado a importância de ter formações continuadas dentro do campo da literatura, contribuindo para as práticas que vocês realizam, tanto na AEL, como na sala de leitura, ou na sala regular, né? Temos professores de todas essas peculiaridades, professores de educação infantil, que têm procurado também, pela temática, as formações que a professora Beth tem ministrado. Então, contribuir com o trabalho que vocês já realizam e ter essa troca, que é importante, né? A gente de ter esse diálogo da teoria com a prática, né? E possibilidades, cada um de vocês tem suas leituras, suas perspectivas, seu conhecimento, né? Que a professora Beth valoriza muito, e nos encontros a gente vai pedir e incentivar que vocês participem, porque é muito rica essa contribuição, essa troca entre vocês. Mas não vou ficar me estendendo muito. Tivemos formações nos 2 últimos anos, mas vamos falar sobre elas a partir de agora também, porque foram elas que nutriram e trouxeram perspectivas para que a gente pensasse no tema que vai ser trabalhado agora nesse semestre. Então, boa noite, professora Beth. Boa noite, Samir. Boa noite a todas, todos. Obrigada pela apresentação, amiga, generosa. Adorei você aí com os meus livros. Que bom saber que vou te fazer companhia nos seus translados do dia a dia. Fico feliz mesmo. Para mim é uma celebração estar aqui com vocês. Tanto nós que estamos agora juntos virtualmente, como também as pessoas que vão assistir depois. Eu celebro muito esse momento de reencontro. Já faz alguns meses do nosso último compromisso. Passamos pela pandemia inteira juntos aqui, pela telinha. Tantos laços foram estabelecidos, tanta troca de conhecimento, de afeto. Nos emocionamos juntos, aprendemos. Então, muito, muito bom estar de volta. Algumas pessoas, como a Paula, foram para a PUC. A gente hoje está em sala de aula, continuando a conversa em outro âmbito. Então, muito, muito bom ver como as sementes vão sendo plantadas e vão germinando, e como tudo vai confluindo para um ensino de mais qualidade, para uma literatura de mais qualidade, né? E para a circulação do conhecimento. Então, estou muito contente. Ainda, acho que como todos, né, ainda sinto a ausência da Suelizinha, parece que está faltando parece que não dá para começar, mas também deixar registrado aqui um abraço para ela. Eu preparei para a gente uma dinâmica de recuperação da nossa caminhada até aqui, e depois uma dinâmica de apresentar o que a gente tem aí programado, né? Nesse primeiro momento, eu queria saber... Ai, congelou, mas voltou. Eu queria saber daqui, quem está aqui com a gente, quem participou dos outros módulos. Não precisa ser dos 2, mas que tenha participado de algum dos 2, ou dos 2, quem puder levantar a mãozinha, colocar a mãozinha. Laura? Eu participei. Tudo bem. Quem mais? A Eu não estou Paula? conseguindo achando a minha mãozinha, mas eu participei dos 2 também. Quem falou isso? A Márcia? Rosângela. Rosângela. Tem alguém que, sem querer, acionou a lousa. É a Maria Inês. Eu acho que ela deve estar até tentando se livrar disso aqui. Às vezes, assim, a gente, sem querer, aperta uma coisa para desapertar.
Ô, Beth, aproveitando, você consegue acessar o chat? Hoje está aparecendo para você? Hoje sim, hoje sim. Maravilha. Não, porque às vezes alguém pode colocar lá também. Ó, a Laura levantou a mão, a Daniela. Aliás, de cabeça eu até lembro, a Paula, a Márcia participou. Acho que quase todos que estão aqui Quase hoje todos que estão participaram. aqui. Pelo menos que em Eu um dos também módulos. participei, não consegui levantar minha mãozinha, mas eu estava nas formações. A Juliana, isso. Juliana. Eu participei, eu não sei se eu participei dos dois, mas com certeza o primeiro eu participei. Ótimo, ótimo. Pois bem, eu queria que vocês todos, inclusive o Samir, eu não sei se, acho que o Guilherme participou também em algum Guilherme participou dos dois. Eu queria que vocês pegassem um papel ou uma tela e colocassem aí o que ficou dessa experiência de participação nesses módulos, né? O que mais te marcou, o que mais te inspirou, o que mais te inquietou? Veja, não é uma questão de conteúdo, não necessariamente espero que você diga o que você aprendeu, não é isso, mas o que mais te marcou quando você lembra, né, quando a gente diz, as formações de 2020, de 2021, qual é a lembrança que te vem? O que te marcou? O que ficou para você efetivamente? Dá alguns minutinhos para vocês. Fiquem tranquilos que não é prova, não vai ter que compartilhar a tela, não é nada disso. Depois é só um registro, né, para vocês poderem comentar, quem se sentir à vontade. Olha, Guilherme, aqui está falando para mim que eu não vou ser capaz de compartilhar conteúdo. Eu vou mudar, já que eu tentei modificar aqui rapidinho para ver se saía, para ajudar a nossa amiga, né, que ficou aqui. Entendi. Mas eu vou habilitar de novo, tá bom? Fica tranquilo. Tô aqui tentando ver um jeito de ajudar, né? Entendi, tá certo. Ela deve estar... Eu vou ler nas mensagens do chat, até porque como está gravando, quem vai assistir depois não vai ver o que está no chat, né? Mas a Márcia colocou que despertou a vontade de aprender mais. A Juliana colocou que o que ficou para mim foi o encantamento pela leitura e como nós, professores e formadores, podemos ser influenciadores para tornar estudantes leitores e críticos. Muito bom. Quem quiser abrir a câmera e abrir o fone para falar, ao invés de ficar digitando, fica à vontade, por favor. Queria ouvir vocês todos. Eu coloquei numa palavra só, que literatura é vida. Que bonito. Posso eu? Pode. Uma coisa que me marcou muito, porque eu não sou de literatura, né? Eu sou professora de geografia, minha formação, então, para mim, todos os cursos têm sido um aprendizado incrível. Mas eu lembro que em 2020, uma coisa que me marcou foi num dos sábados que você comentou sobre a questão das literaturas periféricas, ou como é a visão dos grandes pensadores pelo novo, e você fez uma comparação com a questão da música, né? A música que começa a surgir também é vista de uma forma tipo, isso aqui não é considerado música por ser algo que está vindo e depois acaba entrando. Acho que foi o jazz que você comentou que não era visto com bons olhos e depois entrou, fez parte do glamour da música, então você fez esse paralelo com a literatura. E outra coisa do ano passado, de 2020, aquela visão que a criança no início não era uma criança, né? Era um mini adulto, e a literatura foi se moldando após e foram surgindo os escritos pensando numa criança, num mundo mais bonitinho, mais cor-de-rosa, mais azulzinho, num sentido de preservando aquela criança mesmo. É mais ou menos isso. Esse encontro foi intenso, também me lembro dele, que foi na abertura do ciclo de 2021, que nós falamos sobre infância, conceito de infância. Uhum.
Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar aqui? Vou falar aqui. Vocês estão Pode me ouvindo? falar, pode falar. Ai. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Samir. Boa noite, Boa noite, Guilherme. Laura. Boa noite, Beth, todos os seis. É um prazer imenso estar aqui de novo. Uma saudade. Né? E, assim, o que ficou para mim, ficaram várias coisas, né? Mas é que se listar aqui vai ficar bem longo. Então, assim, o que ficou para mim foi a inquietude que olhar para a literatura de forma desengessada me libertou, né? Eu acho que, assim, a gente fica com amarras que isso não é legal, né? E eu acho que, assim, ouvir você falar sobre a literatura, ouvir você falar sobre o narrador, né? Esse olhar que a gente, que você nos ensinou a ter para o narrador, isso ficou para mim bastante forte, além da questão da criança também, né? Da literatura para criança, dos artistas do livro, que eu não uso mais autor, ilustrador, eu uso artistas, né? É isso. É isso. Muito obrigada, bonito. Quem quer falar? Daniel? Daniel? Para mim, o que despertou bastante foi esse amor que você tem desperta em nós, esse amor que você faz a literatura, e que nós, professores, eu já falei isso com você, inclusive, nós, professores do território escolar, chão de escola, várias pessoas têm essas falas, achamos que o nosso lugar é ali, que nós não podemos ser pesquisadores, como se tivesse isso no ar, assim. E aí você nos abre a porta que não, que nós podemos, e que nós podemos contribuir com trazendo a nossa realidade e transformando ela num bem acadêmico, de estudo, de pesquisa. E também a importância de ter algo para pesquisa nossa, quanto professores, qualificado, um depositório de textos, de informações, porque muitas vezes, eu também falei isso com você, a gente fica com esse medo, será que esse lugar onde eu estou pesquisando é qualificado? Porque tem muita coisa, hoje a gente tem acesso a muita coisa e muita coisa dá medo. E é legal ter um lugar que a gente possa pesquisar com qualidade. Tanto que, né, Samir, vez ou outra lá no grupo da El, pessoal, onde está o link lá que a professora Beth fez, Sim. dos textos? Eu acho que isso é muito rico, muito importante. E deveria ter para todos os olhares literários, é muito legal. Obrigada, Paula. É verdade, né? Porque não é só uma troca aqui nessa nossa conversa, aula, encontro, mas os guias, né? Os guias de estudos que nós fomos construindo, né? Os vídeos, as mini aulas, eles foram formando esse repositório mesmo, né? Que complementa essa troca aqui de fala com os textos que vocês leram, estão lendo e que podem voltar. Porque, como a gente trabalhou com textos clássicos, não são textos que se lê uma vez e pronto. A gente volta neles muitas vezes com outros olhares, com outras preocupações, com outros questionamentos, né? Obrigada, Paula. Eu acho que agora a Valéria quer falar, não sei se ela já falou. Ou a Daniele. Boa noite a todos e todas. Muito feliz aqui mais uma vez de estar com essa equipe linda e maravilhosa. Mas, professora, o que mais me encantou foi a sua revisitação, né, que nos proporcionou também um olhar bem diferente. Eu não era a leitura que eu tinha do Don Quixote, eu achei fantástica, ficou para mim assim marcada, né, essas divisões da leitura, né, do texto. Também eu achei muito importante também o texto que eu gosto muito, que é do Julio Cortázar, né, que é o Continuidade dos Parques, né? Eu adorei tudo e gosto sempre das suas contribuições. É sempre assim, parece que a gente está falando com alguém que está na rede de fato, né? Que entende a gente com todas as nossas limitações, e sempre a senhora traz de uma forma que não nos parece que entende esse lado, que alguns de nós não são da área. No meu caso, eu sou de letras, mas tem muitos colegas que não são e precisam desse olhar, assim, porque assim,
para motivar a sempre nesse percurso, que não é um percurso fácil, né? A gente que tem uma formação inicial em letras, a gente sabe a dificuldade, mesmo assim, mesmo tendo uma formação, a senhora sempre contribui, estou muito feliz, adoro assistir as suas contribuições aqui, muito obrigada. A todos, né, Samir, Suelizinha, Sueli, Guilherme agora, e aí vai. Beijo a todos. Ai, que bonito. Também, viu? Foi Valéria que falou, né? Que o nome não está aparecendo. Não, a Daniela. Foi a Daniela. Obrigada, Daniela. Eu também, essa aula do Quixote acho que foi bem tocante, né? Eu também me emocionei ao final. Eu lembro que teve uma troca com a Suelizinha, né? Essa importância da literatura. Eu achei que a sua fala se relacionou, né? Tem muitas questões aí que você levantou que estão todas conectadas. Literatura é acolhimento, né? Acho que o Quixote tem a ver com isso. Um livro sobre ler, né? Um livro sobre como ler é transformador. Obrigada. Muito bem. Teve alguns professores que falaram que não conseguiu escrever porque estão no trânsito, a gente entende perfeitamente, mas que bom que estão aqui, só tomem cuidado dirigindo aí. Dirija com cuidado aí, não vai tentar. Mas, eu não sei se tem alguma fala aqui no chat que você queira ler, Samir, eu não acompanhei. Não, a Maria Inês, né, nossa formadora da Adri Guaianazes também, falou que para ela marcou quando você falou da literatura periférica, né, que você trouxe uma visão diferenciada para ela nesse aspecto. E a Márcia Maria, porque temos duas Márcias hoje aqui, a Márcia Rodrigues, que já falou, e a Márcia Maria, a Marcinha, também da Adri Guaianazes, da Elvocir Carrasco, colocou que trouxe vontade de aprofundar os conhecimentos e quer aprender mais e mais, né, com essa nossa nova formação, novas empreitadas. E aí, bom, aí como você pediu para o Guilherme e eu também participarmos, né, vamos tecer alguns comentários, né. Bom, eu acho que o Guilherme ele consegue sintetizar melhor, porque ele assistiu com distanciamento, né? Ele ainda não estava em SME na época, ele era professor da rede, depois virou coordenador pedagógico e participou dos 2 cursos anteriores como cursista, né? Mas eu queria só pegar um aspecto assim um pouco subjetivo, mas eu achava, e uma coisa que muitos professores colocavam nos comentários ou falavam para nós, a forma delicada como você trata os temas, o tom de voz, né, Beth, que você traz falando calmamente, isso os aproxima bastante. Eles sempre elogiaram muito isso, né, assim, nunca impondo nada, mas querendo conversar sobre aquilo que estava trazendo. Mas assim também a forma como você traz, assim, mostrando os livros ao longo dos encontros. Olha, deixa eu mostrar essa outra obra, a materialidade desse livro. Isso era um momento, acho que eu achava bem bonito, assim, você pegando do seu acervo, selecionando algumas obras para expor, mesmo que virtualmente, que a gente sabe que não é tão fácil, né, fazer essa exposição, mas eu sempre achei muito bacana a forma, o trato, né, como você teve nos encontros, sem falar, como já foi dito pela Paula mesmo, né, os guias de estudo que você elaborava, às vezes até atrasava o envio, porque você fazia com muito cuidado, muito zelo mesmo, a seleção de materiais, as questões para problematização, né? Isso, né, foi sempre um ganho muito grande. Não por acaso, muitos professores utilizam com frequência, pedem novamente o link, porque haviam perdido, a gente disponibiliza novamente. Então, isso é muito bacana. Só parabenizar mesmo. E aí, Guilherme? Aí, só para também ler aqui o chat da Daniele, né? Ela colocou, como tinha falado de palavra, né? Ela colocou assim, delicadeza, acolhimento, respeito e aproximação. Então, eu vou começar pela palavra que eu coloquei aqui no papel. Eu coloquei generosidade, assim, né? Eu sempre achei as aulas da Beth muito generosas, assim, em ouvir mesmo o que os professores estão falando, desenvolver a reflexão deles, mas principalmente por querer expandir, né, o nosso olhar na literatura, principalmente quando ela fez o curso sobre o cânone, né? E ali tinha uma questão de sempre tem essa discussão, né? Ah, isso é canônico, isso não é, não sei o quê. E aquela frase dela é muito marcante para mim, né? Mas por que o cânone é tão pequeno, né?
Quer dizer, assim, não estamos negando, né, outros autores, que eles não têm essa importância, óbvio que tem, mas por que tão poucos, né? E aí, isso desperta para a gente mesmo um olhar, né? De começar a ver até as obras que a gente tem ali na sala de leitura, tudo, tentando buscar, né? Poxa vida, ele dialoga com a literatura, né? Então, por que não tá junto? A gente vê tanto isso, né, Samir, na academia. Sim. Um aluno defende lá o Sérgio Vaz e o outro está ali com, né, um autor mais canônico, né? E eles conversam, né? Se a gente pega as temáticas de identidade, tudo, eles vão conversando. Então, assim, a palavra para mim era essa aí, é generosidade mesmo, viu? Ai, que bonito. Obrigada, Guilherme. Eu acho que é uma roda, né? Uma ciranda. A gente vai trocando, se ajudando e acumulando um conhecimento que se transforma. Não é um conhecimento, apesar de toda a carga da tradição teórica que os estudos literários têm, é uma tentativa de fazer com que esse conhecimento pareça o que ele verdadeiramente é. Ele é fluido, ele é construído, ele é mutável, né? Então, não é algo assim estático para decorar, para declamar, não, é para vivenciar. A literatura é para ser vivenciada. E a teoria sobre literatura também. Se a gente não vivenciar a teoria sobre literatura, a gente não vai conseguir formar leitor do modo como a gente sonha e realiza. Vocês realizam isso, que é formar leitores que são apaixonados por ler e não apenas têm a leitura como uma obrigação escolar. Muito bem, depois eu vou dizer também o que me marcou de cada módulo, mas agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente rememorar um pouco a questão do conteúdo, o que foi que nós vimos, porque isso está vinculado com as escolhas da proposta agora de 2022. Professora, a senhora me permite uma fala, por favor? Claro, desculpa, é que eu não vi mais nenhuma mão levantada. Eu não estou conseguindo levantar minha mãozinha, me perdoa, mas é que esse comentário talvez complete aí a sua fala. Eu sou formadora na ADRE de São Miguel, mas ainda leciono. E leciono na frente de língua portuguesa e literatura. E aí, quando eu estou trabalhando a literatura com os meus alunos, eu procuro encantá-los. E depois eu falo, nossa, eu gosto tanto desse texto, nossa, eu gosto tanto desse poema. E aí uma aluna falou para mim, Pro, você sempre fala isso. Então, porque a gente se envolve tanto e passa a vivenciar esses textos como se eles fossem até nossos. A gente se apropria e vivencia e transfere isso para os alunos, porque à medida que a gente vai despertando neles esse comportamento leitor, ainda que seja na posição de ouvinte, a gente vai despertando o interesse, eles vão se libertando para esse olhar encantado da leitura, e a partir daí move-se para um processo de transformação. Não é fácil nesse mundo tão digital, tão corrido, onde eles estão presos às telas, mas é possível. Então, a sua delicadeza ao tratar os livros, a falar com a gente dessa forma tão simples, né? Fala das teorias, mas fala com tanta simplicidade, isso deixa a gente mais próximo. E é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, levar, receber e multiplicar isso para os nossos alunos. Então, muito obrigada, porque eu, participando dessas formações e ouvindo a sua fala, eu considero de que eu saio transformada, e a partir da minha transformação eu posso transformar aqueles que eu posso tocar, através da minha leitura também. Que bonito, é a ciranda mesmo, né? Ciranda, você tem toda a razão. Que bom, que bom. Isso só nos engrandece também. Obrigada por compartilhar essas palavras bonitas sobre o nosso processo aqui.
Mais alguém que estava tentando falar e não teve oportunidade? Eu não estou vendo mais vocês, eu estou vendo só minha tela. Vocês estão vendo também? Estamos. Ótimo. Mas ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão, então qualquer coisa fiquem à vontade, pessoal. Manda ver, Beth. Então, eu vou dar continuidade aqui, fazendo nossa retomada dos encontros em 2020 e em 2021. Em 2020, que foi o nosso primeiro momento juntos, o tema era Introdução aos Estudos Literários na EL, Fruição e Teoria Literária. Nesse momento, nós tínhamos uma preocupação de compartilhar as principais teorias, os fundamentos dos estudos literários, dos elementos da narrativa, para que oportunizasse uma leitura da literatura por parte dos professores com mais verticalidade, né? Uma tentativa de ir abandonando a superfície do texto, a superfície do livro, e cada vez mais se empoderando, se apropriando do que está entre as linhas, entre as imagens, né? Não com uma noção de desvendar, como se fosse um grande mistério, mas não, de vivenciar aquela leitura com ferramentas teóricas, né? Isso veio de uma ideia, de um pressuposto de que essas ferramentas teóricas abrem o texto, ampliam o texto, né? É a diferença de um amador ir para jardinagem sem um avental, sem uma luva, sem uma espátula, sem um regador. Ele vai e faz, né? O serviço também funciona, mas se ele estiver bem equipado, o jardim vai florescer melhor. Então, era uma ideia mesmo de um equipamento teórico de leitura. Nós tivemos 8 encontros, que foram também sendo abastecidos pelos guias de estudos. Nós começamos do começo, o que é a literatura de qualidade, fazendo uma discussão sobre o que é a literatura, onde é que entra aí essa questão da qualidade como um tema transversal. O mundo em que habita, que nós falamos da verossemelhança e do personagem, essa relação que a literatura tem com ficção e verdade, história e memória. Quem escreve, afinal? Autor, narrador e leitor. Foi um encontro para a gente estabelecer algumas características de cada um desses elementos e diferenciá-los. Tempo e espaço na narrativa, né? 2 elementos da narrativa que não se separam, que estão ali constituídos de uma forma conjunta e que é muito importante na leitura, né? Do romance, do conto, das narrativas breves. Prosa poética, aí nós tivemos 4 encontros onde o cerne era prosa poética, poesia narrativa. E aí nós vimos, então, teoria da poesia, teoria do conto e teoria do romance. Como cada gênero aí, poesia, conto, romance, é definido, é trabalhado desde o ponto de vista da história da literatura, quanto da teoria literária, as teorias específicas de cada gênero. Para, no último encontro, falarmos dessa questão do limiar do texto, né? Que o gênero, no contemporâneo, nós não temos gêneros definidos, nós trabalhamos muito com a ideia do híbrido, do que acontece no limiar, do que acontece nas dobras dos gêneros e dos textos. Foi um ciclo de muitas leituras, os encontros tinham um peso teórico, né, um peso de estudo maior, era necessário, né?
quer dizer, achamos que era, né? Eu e o Samir, a Suelizinha, a Sueli. E as coisas foram ecoando. Nesse 2020, um momento o que mais me marcou, né, também colaborando com a fala de vocês, mas o que mais me marcou foi o nível da conexão humana que nós tivemos desde o início. Porque eu lembro que eu estava muito apreensiva, porque eu não conhecia nenhum de vocês pessoalmente, então, diferente dos meus outros trabalhos, que por causa da pandemia ficaram online, mas que eu tinha um lastro, eu tinha uma relação com as pessoas no presencial, com vocês não. Foi uma relação que se iniciou no online. Eu lembro que fiquei muito preocupada se ia funcionar, né? Tudo era muito novo naquele momento. Eu tinha uma resistência com essa questão das telas, do vídeo, nem pensar, e era tudo muito novo, e já nos primeiros momentos, assim, da minha fala com vocês, da minha escuta de vocês, eu sentia a conexão legítima, humana, que nós estávamos já estabelecendo, e foi muito bom, me senti muito acolhida no grupo, um grupo grande, né? Então foi muito, isso foi o que me marcou em 2020, naquele momento de tanta imprevisibilidade, né? Bom, depois nós partimos com toda essa teoria, né, na bagagem, nós partimos para o ano passado, 2021, com os encontros da tradição com o contemporâneo na literatura para crianças e jovens. Nós começamos em agosto, tivemos um encontro como esse aqui, um encontro que a gente chamou de encontro de abertura, para apresentar o curso. Deixa eu tirar isso daqui. Meu micro está meio lento, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. Em setembro, nós entramos em teorias, conceitos e história da literatura para crianças. Então, esse para crianças é importante porque naquele outro momento, né, em 2020, nós só tínhamos, tínhamos priorizado a literatura, vamos dizer, para adultos, né? A gente não tinha entrado ainda, a não ser, se eu não me engano, um livro, né? O Coração na Garrafa, nós lemos em 2020, mas toda a outra literatura, os romances, os contos, eles eram voltados prioritariamente para os adultos. Então, em 2021, nós começamos a, então, pensar teorias, nós já tínhamos a bagagem dos estudos literários, mas só que agora nós tínhamos as teorias, os conceitos e a história da literatura para crianças, né? A gente fez uma pequena grande curva para chegar nesse público que é o público que a gente está focado. Também houve guia de estudo. Em outubro, o tema foi Cânone, literatura para crianças e seus leitores, valor literário e prazer da leitura. E a gente focou muito nessa questão da fruição, né? Também com guia de estudos. Em novembro, tivemos esse encontro que até foi mencionado aqui anteriormente, sobre a materialidade do livro, a leitura de imagens, a linguagem digital, né? Especificidades mais presentes no contemporâneo, que desafiam o formador de leitor, desafiam o mediador a como levar esses aspectos do livro, que não necessariamente é o texto escrito, né? É a linguagem oral, mas é o texto de imagem, o texto materialidade, o texto digital, texto no sentido bem amplo, né, bem bakhtiniano, de ser tudo é texto, né? E em dezembro, que foi o nosso último encontro,
Conte Outra Vez, diálogos entre literatura para crianças, a tradição oral e o contemporâneo. Então, é muito importante aqui essa palavra diálogos, porque ela está presente na proposta desse semestre, né? Então, a gente vem, só recuperando, a gente vem dessa teoria, né? Daquela bagagem teórica de 2020, a gente, em 2021, passa para pensar o público da infância, pensar a infância. Tivemos, como também já foi lembrado aqui, discussões sobre o conceito de infância, como isso muda na história, no espaço, no tempo, na cultura, e quais as implicações disso para o livro, para a literatura. E essa noção de diálogo também com as relações canônicas, né, que foram constantemente questionadas durante a segunda metade do século XX e durante o século XXI, por essa literatura que vai explorar não só a palavra escrita, mas vai explorar desde o espaço em branco da página, lá com Mallarmé, no início do século XX, e vem estourando com tudo na virada do século XX para o XXI, com a exploração da materialidade do livro como um todo, desde a lombada do livro, as orelhas, né, para comunicar literatura, para também ser literatura, né, para também ser linguagem poética. Então, esse diálogo, né, que já no último encontro apontava para a questão da tradição oral e do contemporâneo, ele tem tudo a ver, né, ele puxa, né, ele naturalmente, me parece, vocês vão me dizer se concordam com isso, mas me parece que ele tudo puxa para o que a gente vai desenvolver agora, em 2022, que é o conceito de intertextualidade, né? Isso porque tudo isso que a gente viu aqui tem nome, tudo isso que a gente viu aqui que está como diálogo entre tradição oral e contemporâneo, diálogo do canônico com o experimentalismo, isso tem um nome dentro da teoria, né? Nós começamos lá pela teoria, passamos para a questão da literatura para a infância, e agora a gente quase que vai fazer uma volta, né? Agora em 2022, a gente vai fechar esse ciclo fazendo encontrar as duas pontas, a ponta teórica e a ponta do literário, com o que une, o que cola essas duas pontas é justamente o conceito de intertextualidade. A intertextualidade, e agora eu vou fazer uma fala um pouquinho mais longa, eu vou parar de compartilhar, mas eu volto aqui, e não quero que vocês se preocupem eu vou mandar esse PDF para o Samir, e ele vai compartilhar com vocês depois, tá? Não se preocupem. Eu devia ter dito isso antes, inclusive. Não se preocupem em ficar anotando, mas eu vou compartilhar. Bom, a intertextualidade... Bel apareceu pela primeira vez. Já que você veio, dá um tchau, pelo menos, aqui. Pode, amor. Dá um tchau. Ai. Olá. Ai. Olá. Você tá acostumada, né, Beth? Opa, tá. Normalmente ela vem assim engatinhando, pega o que tem que pegar de baixo, sai, ninguém nem percebe, mas hoje ela estava um pouco animada. É feriado. Tá no clima. Ela está sextando. Bom, eu queria conversar um pouco sobre, então, esse conceito de intertextualidade. Claro que a gente vai desenvolver isso com vagar, né? Eu vou indicar textos para leitura, nós vamos perceber isso na materialidade do texto literário, mas
hoje, só para introduzir, né, essa intertextualidade. Então, a gente vai partir do conceito de dialogismo do Bakhtin, para depois chegar no de intertextualidade com a Júlia Kristeva. Né? Então, o Bakhtin está no contexto dos formalistas russos, não que ele seja formalista. Se tiver algum bakhtiniano aqui, antes de começar a levantar a mãozinha, vamos nos acalmar. Não estou dizendo que ele é formalista, Bakhtin é único, ele é do círculo bakhtiniano, né? Não é tem umas pequenas diferenças, mas eu digo no contexto ali dos anos 10, dos anos 20 na Rússia, é ali também o lugar o chão de existência do Bakhtin, né? E depois a Júlia Kristeva, nos anos 60, ela já francesa, é uma psicanalista e crítica literária, muito importante para a gente. Ela vai desenvolver, a partir do Bakhtin, do dialogismo, ela traz esse conceito de intertextualidade. Então, é muito comum que, às vezes, a gente ouça a intertextualidade de Bakhtin. E aí, os bakhtinianos ficam bravos com a gente, com razão, porque o Bakhtin nunca usou esse termo intertextualidade. O termo que ele usa, e que está trabalhado na obra dele, é de dialogismo. Quem coloca essa nomeação é a Kristeva. Aí, no momento certo, eu vou trazer para vocês as fofoquinhas, quem briga com quem, porque essa briga é boa, essa fofoquinha é boa, dos bakhtinianos e os semioticistas, né, eles têm grandes problemas aí com essas questões, que, assim, é o tipo de problema saudável, porque a gente aprende com eles e ainda se diverte. Mas bom, vai falar mal dos semioticistas já. Não é isso também. Ninguém vai falar mal de ninguém. A gente só vai ver o que um falou e o que o outro falou. Tem momentos graciosos, né? Porque é uma disputa de termos, né? De quem falou o quê. A gente fica com o que é bom, que é o conhecimento, né? E que bom que as pessoas, que tem gente que ainda se importa tanto com a literatura e com a teoria literária, que ainda, né, se indispõe com o outro por isso. Eu adoro mesmo, de verdade. Bom, então, esse termo, né, da intertextualidade, que dito assim muito grosseiramente, nós vamos refinar isso no próximo encontro, mas dito muito grosseiramente, são os textos que trazem marcas de outros textos, né, de textos anteriores a eles. Se anteriores aí também, eu vou colocar umas 500 aspas, porque o Jorge Luiz Borges, ele vai escrever um artiguinho curto, que a gente também posso colocar para vocês para leitura, sobre o Kafka, né, como que o Kafka e seus precursores, em que o Borges altera o nosso modo de ver o mundo, de ver o relógio, de ver o cronograma de influência literária, né? Então, a gente acha sempre que o passado influencia o presente, e o Borges meio que inverte e coloca um modo como o presente influencia o passado. Então, ele parte do exemplo de Kafka, no sentido de que o Kafka, o modo como Kafka escreve é tão único, tão brilhante, tão genial, que faz com que a gente mude o modo de ler quem escreveu antes do Kafka existir. Então, quando a gente diz, tal coisa é kafkaniana, né? Então, a gente usa isso até para textos, para quadros, que existiram antes do Kafka existir. Né? Então, olha como essa questão da intertextualidade, de textos que estão dentro de textos. Né? Tem várias estratégias de intertextualidade. A paródia é uma intertextualidade, a paráfrase é uma intertextualidade, citação direta é uma intertextualidade, indireta também, epígrafe é uma intertextualidade, alusão é uma intertextualidade, hipertexto, pastiche, até a tradução é uma intertextualidade, porque aquele texto que a gente está lendo ali traduzido pressupõe um outro texto, que é o que estava escrito na língua mãe. A bricolagem é intertextualidade, né?
E a paródia, eu gosto muito de pensar na paródia, né? Muitas... E paródia não é... Nós vamos também, espero, ter tempo mesmo que a gente não trate aqui, exatamente em aula, mas eu vou disponibilizar textos sobre esses conceitos, e de modo que vocês possam também refletir um pouco mais nessa perspectiva da intertextualidade para a literatura infantil. A gente já chega lá, para a literatura para criança, a gente já chega lá. Mas, enfim, a literatura usa muito a paródia não como cômica, né? Não como essa ideia do riso, que a gente confunde muito toda vez quando diz paródia, a gente já lembra logo numa questão cômica. Não é, né? A paródia ela tem outros caminhos, né? Por exemplo, o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, né, que depois está parodiado nos Meus 8 Anos, do Oswald de Andrade. Uma paródia que eu amo muito é essa ciranda do Drummond, do Chico e da Adélia, Quando Nasci um Anjo Torto, né, no Drummond, Quando eu nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra. Disse, vai, Carlos, você goste na vida. Depois o Chico fez aquela música linda, né? Fez um poema que vira música e que tem a interpretação maravilhosa do Ney Matogrosso, né? Quando eu nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, dizer que eu estava predestinado. Enfim, e depois tem o poema da Adélia, que também vai tratar desse anjo, né? Então, essa paródia, essa repetição de imagens ou de oposição de ideias está bem presente. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, presente na nova Canção do Exílio, do Drummond. Os exemplos são inúmeros, né? Então, veja, eu só dei exemplos aqui canônicos, né? Então, a intertextualidade, ela se tornou um modo muito sofisticado de literatura, né? E ela assume esse viés mais programático, né? Ela entra como um modo de se fazer literatura com mais força no que a gente chama de literatura contemporânea, vamos dizer, a partir do século XX, né, das vanguardas para cá. Até porque as vanguardas do final do 19 para o 20 é que vão trazer para a gente a potência, a possibilidade da bricolagem, né? A bricolagem está muito associada com o dadaísmo, com o surrealismo, com o surgimento do cinema, o surgimento da fotografia, que é a capacidade que a arte teria de se comunicar, não por algo apenas encadeado, mas por fragmentos, que se montam através dessa ação do artista de aproximar imagens díspares, inclusive, para criar o seu discurso poético. Então, nesse momento aí, vamos dizer, desse moderno e desse modernismo das vanguardas, que a intertextualidade fica mais pulsante, fica mais marcante. Eu diria que hoje é quase impossível pegar um texto, um conto, um romance, que não haja intertextualidade. Eu lanço aqui o desafio, né? Com mais vigor, com mais evidência, às vezes com menos evidência, né? Porque tem aí um jogo poético de esconder a intertextualidade, né? Muitos escritores estão praticando a intertextualidade e o leitor não percebe. Então, quanto mais repertório o leitor tem, quanto mais reflexão de teoria, de leitura, o leitor tem, mais ele reconhece intertextualidades. Então, quando você lê O Jogo de Amarelinha do Cortázar, só para citá-lo novamente, que a professora lembrou dele, ele não à toa, porque sabe que eu sou fã de carteirinha, eu sempre falo dele. Então, quando a gente lê O Jogo de Amarelinha, assim, a intertextualidade ali de cada 3 linhas, ele estabelece uma intertextualidade, não só com literatura, mas com música, porque ele é um
um grande fã do jazz, né? Ali tem muito disso, não só com literatura, mas com jazz, com as artes plásticas, né? Então, vejam, intertextualidade, esse textualidade não é só texto verbal. Aí é do problema lá da fofoquinha, porque dialogismo é mais amplo de verdade. Aí eu vou já tomar um partido, concordo um pouco com os bakhtinianos, que dialogismo dá mais esse vigor de que esse intertextos inclui imagens, outras artes, outras linguagens, né? Tem uma intertextualidade muito marcante na literatura do século XX e que eu gosto muito, que é o do diabo, do diabólico, né? A temática do diabólico, que vem com essa trinca, né? Do Goethe. Goethe não é século XX, mas, enfim, depois vem o Thomas Mann, com o Goethe com Fausto, o Thomas Mann com o Dr. Fausto, e o Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Tem mais gente por aí nessa roda, tá? Tem o Fernando Pessoa, também escreveu o seu Fausto. Tem muitos Faustos, né? O diabo fez muita fama no século XX, né? E parece que continua arrasando corações pelo século XXI afora, né? Meu Deus. Mas, enfim... E a tradição do Fausto não começa com o Goethe do Fausto. A tradição do Fausto começa com a tradição oral alemã, né? Com o povo, falando do Dr. Fausto, que realmente existiu, né? Existiu um Dr. Fausto lá, meio que um médico, um feiticeiro, um charlatão, um Fausto, que tinha lá os seus pactos e que resolvia os problemas das pessoas, e ele foi virando lenda urbana da Alemanha, e foi virando, a biografia dele fez tanto sucesso, que virou um folhetinho, que era impresso e as pessoas liam, e um teatro de marionetes, que as pessoas também assistiam muito, e o Goethe, menininho, foi lá ver um teatro de marionete, porque todo mundo já foi criança, né? Engraçado como as pessoas esquecem isso. E seremos todos idosos, que a gente também faz questão de esquecer. Então, o Goethe, menininho, foi lá, viu esse teatro de marionete sobre a biografia do Fausto. Então, por isso que a gente diz que o Goethe passou 60 anos escrevendo Fausto, porque é nesse dia que ele se dá de frente com esse teatro de marionetes que ele já começa a elaboração desse poema, dessa peça, desse romance. É uma das grandes obras da humanidade que está aí nas dobras dos gêneros sobre o Dr. Fausto. O Thomas Mann, completamente embrincado pela Segunda Guerra Mundial, aterrorizado com essa barbárie e com as suas questões pessoais diante do nazismo, porque ele, em primeiro momento, ele era pró-nazismo, ele era nazista. Depois que ele, conforme as coisas foram se avolumando, conforme os assassinatos, a barbárie foi se avolumando, ele se reposicionou, e aí o romance nasce. Ele vai embora, né, para os Estados Unidos, se abriga lá, porque ele era judeu, e também porque ele antes de se refugiar nos Estados Unidos, ele fez muitas falas contra o Hitler, foi para as rádios falar contra o nazismo, então ele ficou ameaçado de morte, como tantas pessoas, e ele fugiu para os Estados Unidos, e lá ele fica muito amigo do Adorno, da intelectualidade europeia que estava se refugiando lá. E ele desenvolve o Dr. Fausto lá. E depois a gente tem aqui, eu vou fazer um salto enorme, a gente tem aqui o Grande Sertão Veredas do Guimarães, que é o Guimarães olhando para o Thomas Mann, né? Olhando para o Dr. Fausto do Thomas Mann. O nosso Dr. Fausto é o queridíssimo Riobaldo, né? Com seu pacto, né? E é muito bonito ver a cena do pacto do Fausto com Mefistófeles e a cena do pacto do Liverpool
com o diabo do Liverpool é todo sofisticado, ele muda de várias versões, ele assume várias versões durante o pacto, mas a versão que mais fica para a gente é de um intelectual, né? Thomas Mann é muito ácido com a intelectualidade, com a classe artística. O Liverpool, que é o personagem principal da obra, é um músico. E ele é bem assim, simplesinho, a única coisa que ele quer é superar o Beethoven, só isso. Então ele passa ali o romance inteiro se desdobrando, entregando tudo no piano para fazer a composição que superasse a Nona Sinfonia do Beethoven. É um romance belíssimo para quem gosta de música, porque o Thomas Mann faz descrições, né? Você ouve a música por meio das palavras. Olha a intertextualidade. Então, além dessa intertextualidade entre essas obras, porque tem o pacto com o diabo no centro, há uma intertextualidade de outras artes, né? Então, no Fausto do Goethe, a gente vai pensar a intertextualidade com as obras clássicas e com a tradição oral. No Thomas Mann, a gente pensa a intertextualidade tanto com a tradição que vem do Goethe, né? E também com a música, que está ali muito presente. E o Guimarães Rosa, não é nacionalismo de minha parte, mas é o mais genial de todos, ele traz tudo isso para o Brasil, para a nossa tradição, para o que faz sentido para a gente, para o sertão, para o modo como o sertanejo fala, e transforma o Riobaldo nesse ser tão em crise quanto os outros. Apesar do sertão, apesar de Brasil, apesar de tudo, o Riobaldo é um filósofo, tanto quanto os outros. O Riobaldo é um sujeito em crise. Né? O Riobaldo está tentando construir, se reconstruir, se reconstituir como sujeito. Outra intertextualidade... eu não vou parar de falar nunca sobre isso. Outra intertextualidade, última coisa, do Riobaldo e do Liverpool é a homossexualidade, né? Porque o Serenos, que é o narrador do Dr. Fausto do Thomas Mann, é absolutamente apaixonado pelo Liverpool. Ele tá escrevendo essa narrativa em homenagem ao amigo, né? Eu não vou contar o final, mas todo mundo já sabe que é um clássico. E o Riobaldo, né, tem essa questão com o Diadorim, que também tem ali a homossexualidade, tem toda uma discussão se o Guimarães devia ter mantido até o final, quais será que foram as pressões conservadoras que fizeram com que o Guimarães desse aquele final um pouco, opa, não sabia, né? Se ele não tivesse dado aquele final, que força, que a mais, mas para quê? Já tem tanta força também, né? Não vamos gastar nosso tempo vendo problema no Guimarães que não existe. Um outro livro que vai trazer a intertextualidade para a pauta da literatura contemporânea é Ulisses, do James Joyce, né, que faz a relação com o Ulisses clássico, né? Ele vai trazer a estrutura do romance grego, porém com várias diferenças, né? Então, a Penélope do Ulisses, a gente diz, né, é a mulher mais apaixonada e fiel de todo mundo, porque o marido some 25 anos, ela continua, e ela é, assim, assediada por todos os grandes nomes da época, e ela não cede, né, ela continua ali super fiel ao marido. E nós temos no Ulisses a Molly, que é totalmente contrário, né, ela não consegue ser fiel ao marido dela nem por meia hora. E o Joyce explora muito essa tensão sexual entre a Molly e o amante dela e a relação com o marido. O Ulisses viaja por 25 anos e o Bloom, né, o Days Bloom, são só 24 horas, né, o romance começa de manhãzinha, né, de madrugada, e vai até a madrugada do outro dia, né, o Joyce, inclusive, tem um esquema de hora a hora, o que ele quer que aconteça de hora a hora, e cada hora equivale a um capítulo do Ulisses convencional. No Ulisses convencional, desculpa, da tradição.
O Ulisses da tradição, a gente tem uma viagem pelo mundo, e no Ulisses do Joyce é Dublin, né, uma cidade da Irlanda. E no Ulisses grego, nós temos o herói, e no Ulisses do Joyce, o anti-herói. E é uma lista imensa, só estou aqui dando uma ideia de como os autores do contemporâneo se aproveitam da tradição para parodiá-la, para reescrevê-la, para elaborar esse diálogo de presença e de ausência, o que nos encanta como leitores, porque é a concretude desse mar de leituras que a gente tem pela frente, que não acaba nunca. Um livro que chama outro livro, que chama outro livro. Então, até agora, eu só falei da intertextualidade, eu só dei exemplos dessa literatura para adultos, né? Da literatura clássica, da literatura canônica, mas como será que poderia funcionar a literatura para crianças? Tem intertextualidade na literatura para crianças? É algo possível? Porque diz que criança não tem repertório, né? O pessoal fala que criança não... Como é que você... Porque para ter intertextualidade, você tem que ter leitura anterior. Porque senão você não percebe o jogo, né? Então, assim, não sei, nesse grupo tem leitores muito seletos e aplicados. Mas, normalmente, quando a gente fala que o Guimarães está em diálogo com Thomas Mann, para muita gente é uma surpresa, né? E para muita gente também esse diálogo é só o pacto, e não é. É um diálogo muito... às vezes me dá a impressão que o Guimarães pegou o livro do Thomas Mann, colocou do lado da máquina de escrever e falou, bom, agora eu vou escrever tudo isso aqui, só que do meu jeito. E aí ele faz o Grande Sertão Veredas. E na literatura para crianças, como é que os autores, como é que os artistas do livro para a infância trabalham com a intertextualidade? Já que eles estão escrevendo para um leitor que supostamente não tem repertório, que supostamente não tem outras leituras. E como que o formador, né, como que o mediador de leitura vai trabalhar com isso? Com essa proposta de intertextualidade, né? Então, esse traço do contemporâneo, eu estou frisando do contemporâneo porque... como eu digo, né, tudo já estava em Quixote. Intertextualidade já está lá, né? Porque quando ele vai falar das novelas de cavalaria, já é intertextualidade. Mas se a gente for pensar assim, a gente só lê Don Quixote, não precisa ler mais nada, porque de fato tudo estava lá. Não sei como pode, mas ele fez tudo lá. Só que a gente não diz que a intertextualidade começa com Cervantes. Por que a gente não diz? Porque aquilo é quase que como um meteoro, né? Só ele, mais um ou outro está fazendo. Você tem intertextualidade em Shakespeare, né? Shakespeare, ele vai dialogar com obras clássicas, especialmente as romanas, ele vai dialogar com a tradição oral, mas é Shakespeare. E mais um ou outro que estava andando por lá. Quando a gente diz que a intertextualidade na literatura é um traço do contemporâneo, é porque é quase que obrigatório, né? Ela se estabiliza como um padrão, ela se estabiliza como uma presença, até como uma característica da literatura contemporânea. Se vocês forem pegar qualquer manual, qualquer artigo, o que é literatura contemporânea? Um dos traços que vão aparecer ali como aspecto do contemporâneo é a intertextualidade. Então, e como isso se dá na literatura para crianças e jovens? E o que o AEL tem a ver com isso? Né? Porque quando a gente pensa em intertextualidade, eu penso o AEL o tempo todo. Eu estou aqui falando e estou pensando, imaginem como vocês também estão fazendo várias conexões com a realidade da Academia Estudantil de Letras. Ela é toda pensada, toda esquematizada na intertextualidade, né? Porque o que se busca no projeto é a rede de textos.
O que se busca no projeto é a ressignificação do que é a literatura com espaço para todos os textos. O canônico, o não canônico, o contemporâneo, o texto da tradição, o texto oral, o texto escrito pelas crianças e pelos professores. Então, essa rede textual, e, de novo, texto, não estou falando só texto verbal, né? A imagem, a materialidade, o teatro, né? Que é outro texto que está ali presente. Eu vejo muito a intertextualidade atravessando transversalmente a academia estudantil de letras e o ensino de literatura. Então, muito disso se faz, né, na sala de aula, mas sem a consciência desse conceito, sem a consciência de como esse conceito está atravessando tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi o chat assim, balançando várias vezes, mas eu não li o que estava escrito. Não sei se o Samir leu. A Laura colocou aqui, né, que em alguns casos, acho que em muitos, explora a intertextualidade a partir do repertório oral da criança, as histórias que elas ouvem. E, de fato, né, os contos de tradições orais, muitas obras vão se aproximar na intertextualidade a partir desses contos, né, de tradição. Muito bem, mais algum ponto que você queira destacar? Aqui tá, os outros comentários eram mais assim, enquanto você estava falando, né? Isso, sobre verdade, esse com o Grande Sertão, o pessoal estava falando quão atual era, né? A questão da relação dele com a Diadorim. Ah, né? Tá. Ok. Pensei que era alguma pergunta. O pessoal foi comentando, não, foi só... Não, pergunta não tem. Né? Tá ótimo. Se alguém sentir necessidade de falar, como nós estamos num grupo, num petit comitê, hoje podemos, né? Mas... uma observação que eu ia fazer é que a Daniele colocou, que há muitos títulos sobre lobos, né? Ou revisões dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, essas histórias tem muitos autores beberam nessa fonte para recriar, para reelaborar, né? Versões finais alternativos, ou o vilão ser o protagonista, né? E por aí vai, né? A Paula até citou aqui o Procura Esse Lobo. Essa obra é maravilhosa mesmo para intertexto. Eu explicava para o Fundamental 2 usando essa obra do Procura Esse Lobo, que ela é excelente, excelente. Meu corpus, meu objeto de pesquisa é esse texto. Eu ia falar isso. Essa semana eu estava lendo Não Era Uma Vez, e aí as crianças brigaram comigo. Não, professora, não pode ser, a Branca de Neve é a boazinha, a bruxa, a madrasta não é boazinha. Então, deu uma briga boa. Eu também lembrei nessa questão da intertextualidade com relação a essas duas histórias, né? Essas duas versões da Branca de Neve. Muito bacana. Muito bem. Então, com todas essas questões em vistas, essa é a proposta para 2022. Textos que ecoam textos, os diálogos do contemporâneo com a tradição na literatura para crianças e jovens. Então, professora, posso fazer uma pergunta? Claro, diga. Quando seria uma interdiscursividade? Quando tem alguma coisa além do texto, numa visão do autor? Espera, deixa eu abrir aqui. É a Paula, né, que perguntou isso. Então, Paula, no próximo encontro, a gente vai delinear melhor essas questões, né? Interdiscursividade já é um papo de Bakhtiniano, que vai trazer todas essas diferenças também de níveis de discurso, né? Porque até essa palavra discurso é algo deles, né? Até a literatura é um discurso, que a gente na literatura não vai usar tanto essa ideia do discurso, mas de textos, né, amplos. Mas sim, discursividade é quando o autor também está ali se colocando. Nesse sentido, eu acho que tem um outro conceito do Bakhtin muito mais poderoso, que é o da polifonia.
Acho que ele dá mais conta disso do que o conceito de intertextualidade, de dialogismo. Mas o dialogismo me parece um conceito, assim, um guarda-chuva muito poderoso, que dali vai sair tanto a polifonia, vai sair a carnavalização, né? Sai a intertextualidade da Kristeva. A gente vai dedicar um tempinho aí para essas diferenças também. Tá? Deixa eu voltar na apresentação desse semestre. Então, a gente vai ter uma retomada dos conceitos e da história da literatura para crianças e jovens, especialmente no que diz respeito às relações entre a literariedade da literatura para crianças e jovens, o cânone e o prazer da leitura dentro e fora da escola. Apresentar o conceito de intertextualidade, e isso é importante, por meio de textos ficcionais e teóricos. Uma das metas é que a gente leia mais textos ficcionais do que teóricos, fazer uma inversão. Leituras críticas aprofundadas dos aspectos do texto oral e visual e da materialidade do livro. Então, isso era algo que a gente estava fazendo de uma maneira um pouco mais, talvez, apressada, ou talvez mais tímida, porque não tínhamos compartilhado a teoria sobre o texto oral, visual e a materialidade do livro. Mas agora, já fizemos isso o semestre passado, nessas leituras vamos fazer essas demarcações, essas análises com mais rigor e método. Reflexões de convergências entre teoria dos estudos literários, leitura do literário e elaboração de ações para a formação do leitor e da literatura. Então, o objetivo é orientar a reflexão e o debate dos professores participantes sobre a relação entre a literatura para crianças e jovens e o cânone literário, o prazer da leitura por fruição, por meio dos livros representativos da literatura brasileira e universal. As questões de tradição e de inovação serão colocadas ou recolocadas na perspectiva da formação do leitor e sua relação com os textos ficcionais. As leituras, as análises e os debates sobre o literário motivarão o prazer da leitura, o prazer pela leitura de literatura para crianças e jovens e a leitura crítica dessa manifestação cultural, o interesse pela pesquisa na área e pela produção autoral criativa, que a gente está sempre também buscando isso, né? Como a Paula falou, o interesse de vocês pela pesquisa e pela produção autoral criativa, o texto ficcional também, que é um campo a ser explorado, que vocês, aliás, já exploram, né, nas outras oficinas, e tanto coletivo quanto individualmente. Então, nós vamos ter como conteúdo programático a revisão das teorias e da história, que é algo que a gente já tem aí como repertório do ano passado, mas que vai ser mobilizado novamente. Aqui eu acho que os guias de estudo são importantes, porque quem estiver se sentindo, quem sentir que está precisando retomar de um modo mais vagaroso alguns conceitos ou alguns momentos que a aula está passando, que o encontro está passando de forma mais acelerada, pode voltar nos guias, né? Leitura de texto verbal e visual e de materialidade do livro, mediação de leitura e fruição, que é esse momento que a gente quer que seja mais frequente e com mais vagar da experiência de vocês em sala de aula, né? E essa relação de valor literário, prazer de leitura e formação de leitores, que é o nosso a nossa grande encruzilhada, no bom sentido, né? Que a palavra encruzilhada tem. Bom, qual que é a nossa agenda? Além de hoje, nós temos um encontro em maio, dia 12, intitulado Um Mar de Histórias, a intertextualidade na literatura para crianças e jovens. Através, né, por meio
do texto do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, e do Fernando Vilela, Lampião e Lancelotti, a gente vai delinear melhor o conceito de intertextualidade, tá? Eu estou colocando aqui nessa tela só a biografia de ficção. No entanto, vai ter também uma bibliografia teórica que eu vou enviar para vocês. O texto a ser discutido em aula. Veja que essa discussão do texto teórico não será como antes. Não será a aula, não, a base do nosso encontro não é o texto teórico. A base do nosso encontro é o texto ficcional, é a literatura, né? No entanto, a leitura do ficcional, ela vai criar mais potência se vocês também lerem o texto teórico, tá? Então, aqui eu vou mandar para vocês o texto do Bakhtin, o texto da Kristeva, e um artigo contando essas relações, essas imbricações de um campo no outro, mas o nosso olhar, a nossa leitura, a nossa análise vai ser para o Monteiro Lobato e para o Fernando Vilela. Em junho, nós temos 2 encontros. Um bem no começo do mês, dia 2, e o outro no dia 23. No dia 2, a resistência que atravessa séculos, dos 3 aos 33 porquinhos. Então, o livro principal vai ser Os 33 Porquinhos do Toureiro, que é uma obra que eu comentei com vocês no semestre passado, mas foi bem assim... muito rápido, e agora a gente vai voltar para uma leitura mais vagarosa, com mais possibilidades, né? E a gente vai partir do texto clássico dos 3 porquinhos. Eu não sei se todo mundo conhece, eu vou mandar o PDF, que é a história dos 3 porquinhos, do Joseph Jacobs. Depois a gente parte para o Toureiro, mas a gente também tem tantas outras, né? Como vocês mesmos já comentaram, eu gosto muito da verdadeira história dos 3 porquinhos. É um conto da tradição oral que está muito presente, né? Nas intertextualidades da literatura para crianças e jovens. Essa questão da resistência que atravessa séculos é porque hoje esse conto ganha uma dimensão interessante, essa dimensão, né? Tanto da resistência, do desejo deles, né? Da independência familiar, de ter uma casa, e não importa o problema colocado, eles vão superar isso com várias alternativas diferentes, né? Eles vão tentar superar isso, e a ideia do coletivo, né? Essa ideia da ajuda, do fazer junto, que eu acho bem interessante. São esses traços que mantêm essas histórias vivas por milênios, né? E depois, no final do mês, Alice na espiral do tempo e das páginas. Então, vocês vão perceber que eu estou fazendo um roteiro de, primeiro, algo mais conceitual, trazendo um livro da tradição e um livro do contemporâneo. Depois, a gente faz uma passagem por uma literatura, digamos que voltada mais para crianças pequenas. Aqui a gente vai ter um interposto aí entre as crianças pequenas e os jovens, e eu vou trabalhar com essas 3 versões de Alice. Lógico que sempre com a Alice do Carroll em mente, que eu recomendo também a leitura, mas a Alice no Espelho, da Laura, né, que é um livro até com certo volume, né, um romance,
um desses livros que tratam de temas difíceis, e a Alice do Carroll se presta a isso também, e a Alice do Rodari, né? E uma Alice muito, muito, muito especial, eu vou passar para vocês o PDF, a Alice da Suzy Lee, que é o Alice in Wonderland. Esse livro não está traduzido para português, é um livro caríssimo. Bom, na questão não é nem estar traduzido, porque é um livro de imagens, enfim, ele não foi, eu me expressei mal, ele não foi editado no Brasil. Não é uma questão de tradução, ele não foi editado. E é um livro extremamente interessante, onde há intertextualidade de linguagens, de artes, de texto. Eu vou passar para vocês o vídeo lendo esse livro, para vocês acompanharem também a leitura e poder voltar nisso com o tempo antes da nossa aula. Mas, enfim, essa Alice nesse espiral de tempos e de páginas. E em julho, nós vamos dedicar às Clarices. Nós vamos ler o romance Lis no Peito, um livro que pede perdão, do Jorge Miguel Marinho, grande amigo, morreu recentemente, e excelente escritor brasileiro. Escreveu esse livro que eu gosto muito, e que é uma grande homenagem a Clarice Lispector, e um exemplo muito bonito da potência que a intertextualidade vai ser. Da Clarice, para os claricianos de plantão, vamos falar muito de Água Viva, mas também vamos falar de Laços de Família, de Felicidade Clandestina e de Perto do Coração Selvagem. As relações que o Marinho estabelece com a Clarice é ampla, não é de apenas um livro, mas se fosse para escolher um dos, então, Água Viva. Acho que é isso de proposta para a gente chegar até o final do semestre. Eu queria que a gente agora fizesse uma dinâmica para o fechamento, que é o que vocês estão esperando disso? Depois de ouvir tudo isso, o que vocês esperam? Quais as expectativas para essa jornada? E, claro, também comentários, perguntas, o que vocês gostariam de... O que essa fala desperta em vocês? Sei que no chat aqui o pessoal já ficou bem motivado, viu? Bem, assim, foram comentando outras obras também que estão nessa mesma esteira, assim, nessa mesma perspectiva. E já fui comentando as datas, eu já quero minha vaga, reserve minha vaga para o curso. Então, fiquem tranquilos, vocês queremos, o público da EL é a prioridade, como a Beth, né, bem colocou, né, assim, dialoga demais, né, com a prática e a proposta do projeto, né, toda essa ideia que foi formatada para o curso. Então, vocês não podem ficar de fora de jeito algum, por favor. Opa, estava desligado. Ô, Beth, é interessante como você pensa mesmo no projeto, né? Assim, quando ouve a fala, assim, compreendeu, né? Parece que você passou por uma EL. Na hora que você falou assim... Porque na hora que você falou assim, né? Nada mais a EL faz do que buscar esse tecido, né? Essa rede... Eu lembro lá, né, do funcionamento, quando os alunos vão escolhendo ali os amigos literários, você já vai pensando, olha, eu vou colocar esse em diálogo com aquele, eles podem ter o mesmo tema, às vezes são contemporâneos, quer dizer, e é verdade, assim, né, a gente tenta partir daquilo que eles já trazem ali como referência e ir ampliando, né, mostrando para eles como que um autor entra em diálogo com outro, como se conversa, né? Às vezes estão distantes no tempo, lugares, e você consegue fazer essa conexão.
Então é sempre muito bonito ouvir você falar, sempre como a Suelizia falava mesmo, você já é da El mesmo. Você é a El sempre, assim, é uma compreensão muito profunda mesmo de como funciona o projeto. Que bom. Alguém quer fazer um comentário? Façam, por favor, que é muito bom ouvi-los também. Eu sei que o pessoal começou a colocar bastante mensagem aqui no chat. Aliás, quando falou de Clarice, em especial, assim, o pessoal, opa! É uma escritora muito lida, muito querida. Inclusive, tivemos um curso ano passado, em parceria com o Instituto Moreira Salles, sobre a Clarice Lispector, terá outra turma agora. Então, muitos dos que estão aqui hoje fizeram aquele curso também, onde discutimos muito a obra dela. Então vai ser genial para esse curso, encontro do Miguel. Vai ser genial. O curso chamava Infâncias em Clarice Lispector. Dialoga totalmente, Beth, com o do ano passado e com a proposta desse ano, né? Infâncias em Clarice Lispector. Eu disse, que bom. É bom, né, quando os conteúdos, as experiências podem ser resgatadas, né? Aliás, na segunda abre a inscrição para esse curso aí da Clarice. Da Clarice. Eu falo que a gente está até ficando doido com a quantidade de cursos. Mas, assim, esse da professora Beth tem uma peculiaridade que tem, digamos que tem uma pausa entre um encontro e outro, né? Como ela até colocou no cronograma, né? E aí tem também essa transição, os materiais complementares, né? Ele é um curso que tem, digamos que tem uma estrelinha a mais, né? Porque as outras formações nossas são parcerias, né? Esse é um curso que foi idealizado, né? Pensando especificamente no grupo da El mesmo. Que bom. O Instituto é maravilhoso para isso, né? Vocês estão com uma parceria com eles, né? Que bom. Vocês vão lá pessoalmente para online? Não, tem sido online. As formações, agora, eles têm as exposições, né? A gente tem feito formações dentro das propostas das exposições que estão na sede, agora já aberta para visitações, né? O ano passado foram cursos estritamente literários, né? Porque as exposições que estavam eram da Clarice Lispector, que agora foi para o Rio de Janeiro, e a da Carolina Maria de Jesus, que também saiu agora, né, em abril, também está indo para o Rio de Janeiro. Agora, terão outros cursos dentro das novas exposições que estão se abrindo, que aí tem uma perspectiva mais cultural, né, no campo da fotografia, das artes, né, mas que também dialogam bastante com a El. E aí vamos ter cursos dentro do sistema. Eles têm um acervo lá muito lindo de fotos da Maureen, do sertão, né, que ela fez, inspirada no Grande Sertão Veredas. Que demais. Ela reconta, né, o Grande Sertão com as imagens. É lindíssimo o acervo que eles têm lá da Maureen. Maureen, eu não lembro o sobrenome dela. Eu vou pesquisar até. Eles têm uma seção literatura e fotografia. Eu sei porque eu dou esse curso na pós, sabe? Literatura e fotografia. E aí eu me vali muito do acervo do Instituto. Eles estão com as exposições que terão agora nesse ano são focadas mais na fotografia mesmo. Vai ter uma do Walter Firmo, né? Que o nome da exposição vai chamar Negras Imagens. Né? E aí teremos no segundo semestre também uma exposição também mais fotográfica, falando sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, do século 20, né? Porque os anos 20 a gente já está nos anos 20 do século 21, então é bom deixar claro, dos anos 20 do século 20, né? Falando sobre a pequena África que se constituiu ali, o meio cultural, né? Mostrando outras perspectivas, não só a Semana de Arte Moderna paulista, né? Então, a efervescência cultural, principalmente na música que estava correndo ali no Rio, e como isso também ecoou em outras áreas, não só na música. Mas, enfim, vamos voltar. A gente está divagando aqui, né? Vai ser dessas outras parcerias, mas uma delas é com o Instituto, mas esse curso, né, foi pensado estritamente, esse curso com a professora Beth, né, para o público da El. Os outros são formações mais globais, gerais, que são nossos da El, mas que a gente também estende para os demais interessados da rede.
né? Não só os professores da EL. Mas esse nosso da BET, a prioridade são os professores da EL. Por isso, fiquem tranquilas e tranquilos, que teve gente falando, ai meu Deus, se eu perder a inscrição no dia 2, já era. Não, fiquem tranquilos que vocês vão estar conosco. Tenho certeza disso. Já anotem na agenda para não perder nenhum dos encontros, que é o que é o mais importante para nós. Eu até coloquei o horário já, viu, Samir? Opa, meio de meia, abre o link, mas vamos, são 200 vagas, né? Então sempre o nosso grupo da EL cabe nessas vagas, né? Com certeza. Esse horário é tão difícil porque é um momento que a gente está em jeito, você sabe? Nossa, eu já perdi vários cursos. Ô, Laura, vou ser sincero, olha, a gente já tentou pôr meio-dia, também tinha professor que estava dando aula de manhã, falava, nossa, eu estou saindo da sala, a gente jogou por meio de meia, mas aí tá na jeito. Tudo mas bem. Aí fala com a CP, avisa a CP que é só um minutinho, né? Tá. Fala que o Guilherme falou, que aí fica mais fácil. Fala, o Guilherme falou que eu posso. Eu falo a Beth, o Guilherme e o Samir. Pode deixar que eu vou vocês todos. Isso, põe o nome do Samir aí no meio. Mas, gente... Mas um também minuto as de inscrições formação. acabam em 1 minuto, né? Acabam em 1 minuto. Se você não tem salvo a sua senha do e-mail, você não consegue fazer inscrição. Mas vai dar tudo certo, né? Temos conseguido atender, mesmo quem não conseguiu, a gente tem conseguido conversar em off ali, não, peraí, vai dar tudo certo. Sempre dá certo, porque tem professor que se inscreve e acaba nem aparecendo. Então, a gente sempre coloca mais de 200 na lista, porque aí acaba tendo um público atingido. Mas olha, Beth, enquanto foi comentando aqui, retomando algumas mensagens no chat, né? A Rosângela citou o Toreiro, que é um dos autores que você selecionou, né? Rosângela adivinhou. Adivinhou, porque o Toreiro, de fato... Quando ela falou Toreiro, foi é um dos autores que mais tem feito obra. Ele, junto com Marcos Aurélio Pimenta, né? É um dos autores que mais tem feito obras, né, com viés mais humorístico, inclusive, né, recontando os contos tradicionais, contos fantásticos de fadas, né, João e os 10 pés de feijões, os chapeuzinho coloridos, né, ele vai criando outras perspectivas, né, esses clássicos. Né? É uma coleção, né, que ele tem. Isso. Quando a professora falou, na hora me veio na cabeça todos os livros dele, os que eu conheço pela sala de leitura. Foi a primeira imagem que me veio na cabeça. Aí, quando ela citou, eu falei, nossa, realmente é muito legal. Isso? Alguém quer fazer algum comentário? Deu um silêncio ensurdecedor. Eu quero, Samir, eu quero só retomar e agradecer a vocês, é verdade, sempre que a gente não consegue aí a questão da inscrição nos cursos, vocês sempre acabam dando um jeito e a gente acaba conseguindo fazer, e assim, eu sou uma pessoa que ultimamente eu não tenho conseguido, eu não sei o que acontece, quando você vai fazer, esgotam as vagas, e aí é que você acaba se perdendo, e eu lamento muito, você sempre acaba me socorrendo, obrigada por isso, viu? Não, imagina. Mesmo, muito. Não, e assim... profissional. E assim, tem gente que se inscreve 2 vezes, a gente tá acostumado a isso, aí, como é uma planilha do Google, às vezes a pessoa se inscreve 2 vezes, ela tirou uma vaga de alguém, então a gente vai criando uma margem de erro ali, que a gente consegue ir encaixando outros professores, sem excluir aqueles que se inscreveram, que fizeram dentro das regras, né? Mas assim, também tem gente que não é público-alvo, então assim, a gente vai lapidando, né? E aí a gente consegue encaixar todo mundo. Mas, claro, se possível, se inscrevam no link, no horário. Isso, por favor. Mas que isso já ajuda, porque aí a gente só encaixa aqueles que não conseguiram. Põe para despertar e qualquer coisa a gente chora e Samir acolhe, né, Samir? O Guilherme é o lado ruim aqui do RH bom e RH ruim. Ele vem... Não, essa aqui não. Mas a gente vai dar um jeito. Bom, e Beth, a Sorizinha hoje ela não pôde, mas ela vai estar
né? Pelo menos em alguns dos encontros. Ela adora. Eu até comentei com o Guilherme hoje cedo. Eu falei, nossa, a Surizinha adora a Beth. Inclusive, ela recentemente fez um ensaio de fotos para o novo livro dela, e aí ela fez ela se apoiando nos livros. Tá o livro da Beth no meio, né? Eu vi, eu curti tudo lá na rede. Pois é, né? Tem uma mensagem subliminar ali, Beth, né? Vários livros ali juntinho com a Suri, tá o seu livro junto, né? Adorei, adorei. Ela vai estar conosco, ela adora, né? Ela gosta muito e consegue fazer essa articulação de tudo que você está falando com a El. Ela sempre traz observações muito... Isso é muito bom. Lindas. Mas acho que é isso, então, né, Beth? Vamos... Tem mais alguma observação? Não, só vontade agora de ir para os livros e compartilhar as leituras e ouvi-las, que eu sei que todas e todas têm experiência com a intertextualidade no território da escola, do AEL, no território doméstico também, com as crianças que tem em casa, então fico querendo começar, né? Mas tudo bem, vamos por partes. Hoje foi só a entrada. E assim, o gostoso é que o que é falado no encontro suscita novas leituras, que é isso que a gente mais quer, que vocês, né, explorem o acervo que vocês já têm na sala de leitura, junto com os estudantes, que é o melhor ainda, eles, né, explorando, lendo, contando o que eles acharam da leitura. Então, vai ser muito gostoso essa troca. E assim, com o material formativo, né, a professora sempre faz essa mescla, traz elementos teóricos, obras literárias, né, de fruição, e aí a gente faz essa discussão, esse aprofundamento, né? E acho que é basicamente isso. Guilherme, quer fazer algum comentário? Eu também estou só ansioso, viu? Olhando aí o que eu gostei, assim, o Beth, quando você mandou a proposta, tudo, falei, caramba, que delicadeza, né? Intitular cada aula, né? Já o tema em si já chamaria muita atenção, né? Assim, já nos daria muita vontade de assistir, mas ainda com o título que você deu, tudo. Escritor é outro nível, né, Samir? Não é que nem a gente. O Samir, outro dia, me criticou porque esse nome aqui eu não tinha colocado o nome do curso dessa reunião. Aí eu só coloquei curso Beth. Ele falou, curso mas Beth. que assim, falta de Beth, criatividade, né? é essa? Pelo amor de Deus! Mas aí até perguntei para a Beth se ela queria dar um outro nome para esse curso. Eu falei assim, às vezes está empolgado em nomear, né? Ai, entendi. Ai, obrigada pelo apoio de vocês dois nas trocas também, né? Para a gente chegar nisso. É muito importante as nossas reuniões, né? Vocês estão sempre me dando esse suporte do que vai ecoar também, né? Quer dizer, saber ninguém sabe, mas como vocês conhecem bastante o projeto, essas informações são muito preciosas para poder delinear essa trajetória. Eu penso que vai ser uma trajetória bem rica de leituras e de trocas. Que maravilha. Então, gente, esse foi um aperitivo para o curso. Desculpa termos marcado em véspera de feriado, culpa do Guilherme, que não olha o calendário. Isso impactou, infelizmente. Mas foi bom para quem esteve, né? Foi um encontro mais intimista, né? Acho que foi ótimo, mas que pena que... Na verdade, eu queria poder falar um pouco mais no encontro e já pensei mesmo. Já, isso. Né? Mas assim... mas assim, claro que sentimos falta de alguns... De vocês que vão assistir depois esse vídeo, né? Que vocês são sempre, né, queridas, né, professores. Alguns até, como eu disse, comentaram antes que não poderiam estar. Então, vamos disponibilizar depois essa gravação, já colocar na plataforma do curso, como se fosse uma aula introdutória, de fato, antes do primeiro encontro. Eu recomendo que todo mundo que for fazer o curso assista esse vídeo. Acho que vai fazer mais sentido, acho que fica mais articulado, porque aí na primeira aula a gente já vai, não vamos ter
questões introdutórias. A gente já vai direto para o mão na massa aqui da proposta, tá? Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Boa noite, boa Páscoa para vocês, para a família de vocês. Qualquer coisa nos avise. 2 de maio as inscrições. Começamos qual dia mesmo o primeiro encontro, Guilherme? Agora dia 2 de maio. 2 de maio, né? Não, 2 de maio é inscrição. Agora me fugiu. 12 de maio. Isso. 10 dias depois começa o curso. É sempre às quintas-feiras. Então, quinta-feira à noite. Então, nos encontraremos aqui. Tá bom? Tá bom. Um beijo para todas. Beijo, Samir. Beijo, Guilherme. Boa Páscoa. Não exagerem no chocolate, hein? Uma boa Páscoa para todos. Obrigado pela acolhida e nunca ouçam o Samir sobre mim, tá? Ele não tem informações boas. Mas é isso, gente. Bom descanso, bom feriado, enfim. Até, gente. Vou parar a gravação aqui também. Isso, obrigado, gente. Tchau, tchau. Um beijo, boa noite. Obrigada, boa noite.